Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto muito importante para quem tem medo e para quem não sabe direito como se apresentar, como fazer uma apresentação de um trabalho, uma apresentação numa empresa ou qualquer tipo de evento que você precise falar em público e não saiba como. Por isso, no vídeo de hoje eu vim trazer algumas técnicas de como vocês podem aprimorar essa habilidade que é falar em público. Eu sei que muita gente tem esse medo, esse nervoso de não saber, ficar com medo de esquecer. Isso é completamente normal. Então eu vim aqui para explicar para vocês um passo a passo de algumas técnicas que eu utilizo nas minhas apresentações. Durante a minha faculdade inteira eu tive muita apresentação de trabalho. Então a gente acaba desenvolvendo algumas técnicas pra gente aprender a deixar esse medo um pouquinho de lado. E antes de tudo, antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificação para vocês receberem notificação dos vídeos. Tem muita gente que não tá recebendo meus vídeos mais e às vezes eu acabo postando vídeo aqui que pode interessar vocês e vocês acabam nem percebendo que o vídeo tá aqui. Além disso, também me segue no Instagram, porque lá eu divulgo sempre quando eu tô postando um vídeo novo, converso com vocês pelo direct, é uma forma mais fácil de eu me aproximar de vocês. Bom, gente, então eu vou fazer um passo a passo explicando um pouquinho das técnicas que eu utilizo nas minhas apresentações e que podem ser dicas muito úteis para vocês que também estão desenvolvendo isso agora ou têm algum medo, algum nervosismo em relação a essa parte de apresentação. E no final do vídeo eu também vou explicar um pouquinho de como você consegue superar esse medo de apresentação, né? Tem muita gente que acaba tendo mais habilidade de falar em público, o que deixa a apresentação bem mais tranquila de ser construída, mas tem gente que, por outro lado, tem muito nervosismo, muito medo, né? Muito pânico de se apresentar em público. Então no final desse vídeo eu vou explicar um pouquinho de como que vocês podem treinar para diminuir um pouco, né, essa ansiedade, esse pavor que é de falar em frente às pessoas. Gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando vocês vão montar uma apresentação de algum trabalho ou alguma reunião é vocês conhecerem o público que vocês vão apresentar. Qual é o tipo de linguagem que você tem que utilizar com esse público? Ele vai ter paciência para te escutar durante toda a apresentação? Primeiro você tem que colocar essas questões em destaque e responder essas questões para você mesmo, para você entender uma forma mais dinâmica de se fazer uma apresentação. Por exemplo, quando você vai fazer apresentações para pessoas mais jovens, a tendência de elas quererem assistir a apresentação toda é muito menor e de manter o foco, né, na apresentação é muito menor do que, por exemplo, numa reunião de negócios onde os adultos já estão mais acostumados com esse tipo de situação. Então, se você for fazer uma apresentação para um público mais jovem, você tem que ter uma linguagem mais descontraída, você tem que ter uma linguagem corporal mais presente, né? Já numa situação onde são pessoas mais sérias, professores, numa reunião de negócios, você deve ter uma postura mais séria, uma postura mais correta, um linguajar mais profissional. Agora vamos para o tópico montar a apresentação. Então, gente, na hora de montar a apresentação, a gente também tem todo um processo e algumas técnicas que podem ajudar você a cativar mais o público que está te assistindo. E um dos elementos principais na hora de se fazer uma apresentação é o quê? É o slide, é como você vai apresentar os seus argumentos através de imagens, através, né, de vídeo, como você vai apresentar isso que você está querendo expor. Os slides são uma ótima ferramenta para você conseguir complementar a sua apresentação. E lembre-se disso que eu tô falando, gente. O slide, ele serve para complementar a sua apresentação. Ele não serve para substituir o que é que você está falando. Nesse sentido, gente, o segredo de você fazer um slide bom e que mostre que você tem conhecimento, mesmo que você não tenha tanto conhecimento na área, é usar poucas palavras e utilizar palavras-chave. Então, por exemplo, ao invés de você colocar num slide um conceito, vamos dar um exemplo. Eu estou explicando sobre o que são regimes capitalistas, regime socialista e regime comunista, vamos supor. No slide, ao invés de eu colocar toda a definição do que é cada um deles, é melhor eu escrever, por exemplo, só algumas palavras-chave e eu explicar por mim mesma qual é a definição. Por quê?
Para além das pessoas não ficarem muito tempo presas no slide, lendo, que isso acaba cansando muito quem tá assistindo, isso mostra que você tem mais domínio do conhecimento, do que você tá falando. Outra coisa, gente, nunca fique dando muita volta no assunto, seja direto e reto, vai logo no ponto. As pessoas não gostam de enrolação. A apresentação normalmente é uma coisa extremamente cansativa, principalmente apresentações mais longas, né, que tendem a ser mais longas, as pessoas acabam se cansando muito. Então não fale muito. Vá direto ao ponto, seja objetivo e fale o que você quer falar de uma vez, porque se você acabar enrolando muito no assunto, as pessoas se perdem, as pessoas perdem atenção. Outra coisa também que complementa muito a sua apresentação nos slides são as imagens, os vídeos, os GIFs ou até mesmo gráficos. Dependendo do que você está falando, você consegue utilizar todas essas ferramentas para conseguir ajudar as pessoas a visualizarem melhor o que você está falando. Então, por exemplo, se você está falando de estatísticas ou de informações que contêm números, você pode usar gráfico, você pode usar porcentagem, você pode usar tabela, você pode usar um monte de ferramentas que ajudam as pessoas a visualizarem. Porque o nosso cérebro, gente, ele capta imagens essenciais, ele capta informações muito diretas. Então não adianta ficar escrevendo muito, explicando muito, colocando muita coisa, porque o cérebro não vai guardar aquela informação. É muita coisa pra gente memorizar. Ou seja, a memória visual é muito importante. A memória visual tem que ser prática. Outra coisa muito importante também, gente, numa apresentação de slide é o jogo de cores. Não adianta você chegar num slide e colocar aquela coisa, aquele slide preto com palavras em branco, ou então o contrário, slide branco só com escrito em preto. Gente, isso não atrai atenção. Claro que também você não deve colocar uma coisa muito tipo neon, assim, cheio de glitter, cheio de coisa brilhante. Claro que não, vamos ter um pouco de senso. Mas eu tô dizendo que a gente tem que sempre pensar no meio termo. Algo que não seja tão básico e algo que não seja tão extravagante. É o design do seu slide que também vai atrair a atenção das pessoas. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 2 exemplos de slides pra vocês, que vocês podem ver claramente a diferença e como que um consegue chamar mais a atenção das pessoas do que o outro. Por exemplo, nesse slide que eu acabei de colocar pra vocês, as cores são completamente preto e branco, tudo básico, sem nenhuma imagem, com textos muito compridos, ou seja, as pessoas quando começam a ver 10, 12, 15 slides nessa mesma estrutura, elas vão acabar se cansando de assistir a sua apresentação. Em contrapartida, a gente tem os slides que são mais atraentes. São os slides com cor, com vida, com imagens, com textos curtos e palavras-chave. Assim a pessoa já vai olhar, já vai conseguir compreender o que você está falando, vai acompanhar o que você está falando, além de olhar para a imagem, e vai conseguir entender muito mais facilmente qual é o assunto da apresentação. Outra coisa legal também que vocês podem fazer é colocar exemplo prático. Dependendo do assunto que vocês estão falando, vocês podem colocar notícias, manchetes, reportagens, artigos. Vocês podem colocar alguma coisa na própria apresentação que dê um exemplo para as pessoas do que é que você está falando. Colocar exemplos. O que é um regime capitalista? Quais são os exemplos de países que adotam? Quais são as políticas que eles têm em relação ao capitalismo? O que é o socialismo? Como é que funciona? E outra coisa também interessante é que dependendo da apresentação que você fizer, vale a pena você colocar uma pergunta de partida. Alguma coisa que desperte a curiosidade das pessoas para no final da apresentação elas quererem debater, elas quererem discutir. Se tem uma coisa que atrai muito numa apresentação, é quando o próprio público consegue interagir com você no final e vocês começam a conversar. Isso dá uma credibilidade para a apresentação, porque mostra que as pessoas realmente se interessaram por aquilo que você está falando. Então, por exemplo, você pode, nesse exemplo de slide que eu falei sobre capitalismo, socialismo e comunismo, vocês podem colocar uma pergunta de partida do tipo: será que o capitalismo vai ser o regime dominante do século XXI? Não sei, tô dando um exemplo. E aí as pessoas já vão começar a debater, já vão expor a opinião delas. Isso é muito interessante porque agrega muito na sua apresentação. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é a questão da postura, que para além do slide, é uma das coisas essenciais que se devem ter durante uma apresentação de um trabalho ou numa reunião. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a respeito de ler, de fazer um roteiro e acabar lendo na apresentação. É claro que tem muita gente que tem realmente dificuldade em acompanhar o slide e conversar sem nada que possa acompanhar, né, sem pontos que possa ler e acompanhar. E isso é completamente aceitável, mas a gente tem que, claro, ter uma postura ao
né, ler o roteiro ou os pontos que você anotou num papel, por exemplo. Então, dicas que eu dou pra vocês. Primeiramente, nunca na sua vida você pegue um papel e pegue e leia ele assim, gente. Nunca na sua vida, quando você vai fazer uma apresentação de um trabalho, você deve pegar o papel e colocar na sua frente e ler dessa forma, ou então ler assim, ou então ler virado pro slide. Isso nunca deve acontecer, porque isso mostra que você tá tímido, isso mostra que você quer se esconder do público. E isso não é a ideia que a gente tá tentando passar aqui. É importante que você mantenha abaixo de você e não na sua frente para tampar o seu rosto, porque as pessoas gostam de leitura labial também, é muito importante. Outra coisa, mesmo que você esteja acompanhando a sua apresentação com um papel ou com um folheto ou qualquer coisa que te ajude a lembrar o assunto, tente trocar olhares com o público quando você não estiver olhando para o papel. Então, por exemplo, se eu tenho um papel aqui que eu estou acompanhando todas as minhas coisas, eu posso olhar enquanto eu estou apresentando, eu dou uma lida mais ou menos, eu olho assim rapidinho para lembrar o que eu estou falando, mas eu não posso ficar a apresentação toda lendo o papel assim, porque isso totalmente quebra a atenção do público. Então, toda vez que você viu o que você tem que falar e já se recordou do que tinha que falar, você já volta de novo o seu olhar pro público para você continuar mantendo a atenção deles. E outra coisa também, gente, é a linguagem corporal, é essa coisa da gesticulação. Quando você chega num lugar, a sua presença corporal é extremamente importante e vai ditar muito de como que vai correr sua apresentação. Se você chega num lugar todo abaixado, com vergonha, olhando para baixo, com o braço ou para trás, ou assim, ou enfiado no bolso, e tipo, não consegue desenvolver um movimento, as pessoas vão se cansar rapidamente de olhar para você na hora da apresentação. O que dá bastante segurança na hora da apresentação é essa coisa de gesticular. É claro que você não tem que ficar igual um boneco de posto mexendo o braço para lá e para cá o tempo inteiro, porque isso também é muito exagero. Mas é você ter consciência de que mexer o braço, apontar para o slide, conversar com o público, tentar explicar de uma maneira que chame a atenção. Você tem que ter uma presença corporal, uma postura, uma forma de falar, uma voz mais alta, uma voz mais clara. Uma dica, gente, para vocês não se perderem ao longo da apresentação é vocês montarem folhetos com um roteiro do que você vai falar. Então, para além do slide, para você não ter que ficar olhando muito pro slide, depender muito do slide, você cria coloca nos folhetinhos assim, nos panfletinhos, o roteiro dos tópicos e a ordem que você tem que abordar, para você criar uma linha de raciocínio e conseguir abordar isso de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais natural. Se durante a sua apresentação esse for o caso, use de materiais, use de objetos para dar exemplos. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito nas apresentações da faculdade, que eu faço até hoje, né? É usar livros. Então, quando eu cito algum livro durante a apresentação, se eu tenho esse livro, ou se algum colega meu tem esse livro que eu citei na apresentação, eu levo ele para a sala de aula e ajudo e mostro para as pessoas o livro. Porque isso também garante a interação que você vai ter com o seu público. E agora, gente, a parte final deste vídeo, que é aquela que eu disse pra vocês em relação a quem tem medo de apresentar. Primeiro, gente, que ter medo ou ter nervosismo ou ter alguma certa ansiedade antes de apresentar um trabalho e na hora de apresentar é completamente normal. É totalmente natural do ser humano. A gente não foi criado desde bebê acostumado a entrar numa sala cheia de gente e explicar tudo. Existem pessoas que têm mais facilidade nisso, ou porque já cresceram com essa facilidade de comunicação, ou porque desenvolveram através do teatro, através de arte, mas também tem gente que tem dificuldade. Tem nervosismo, tem vergonha, tem medo de errar, tem medo de dar branco na hora de apresentar. Isso é totalmente normal, gente, muito natural. E eu tenho algumas técnicas que podem ser usadas que eu desenvolvi e também aprendi, né? Muita coisa na internet que a gente consegue achar sobre, que são técnicas de como que você consegue diminuir essa tensão, essa ansiedade na hora de apresentar algum trabalho. A primeira coisa que eu sempre faço para diminuir essa ansiedade e que é extremamente importante, mesmo para quem não tem medo de apresentação, é o treinamento, gente. É você treinar em casa, treinar sozinho, treinar na frente de alguém, treinar no espelho, se gravar no celular treinando. Isso é importante porque você consegue analisar como tá a sua postura, você consegue analisar como tá a sua linguagem e você consegue o quê? Gravar as informações na sua cabeça de uma maneira mais fácil e conseguir organizar as informações
pra na hora da apresentação real você saber exatamente o que você tá falando. O que eu faço sempre, gente, é um dia antes da apresentação eu ficar, ó, umas 10, 15, 20 vezes treinando a apresentação, por mais longa que ela seja. A apresentação pode durar 30 minutos. Eu vou treinar umas 10 vezes cada apresentação para eu poder gravar exatamente como que eu tenho que apresentar na hora. Outra coisa também interessante é você cronometrar a sua apresentação, o seu ensaio, para você ter uma noção de tempo. Existem muitas apresentações que eles colocam limite de tempo para você poder falar. Na minha faculdade, por exemplo, tinha apresentações que o limite era 15 minutos de fala e tinha outras que o limite era só 5 minutos de fala. Então você cronometrar também te dá uma noção de quanto você tá falando, se você tá falando demais, se você tá falando de menos. Outra coisa, gente, que eu aprendi que é muito legal antes de fazer, eu confesso que eu não faço muito porque eu não tenho essa ansiedade assim muito intensa antes de apresentação. Eu tenho, mas não tanto. Mas uma coisa que ajuda muito, e não sou eu que tô falando, especialistas falam que fazer atividade física antes de você fazer uma apresentação te ajuda a diminuir o nervosismo. É claro que não é atividade física, tipo assim, correr 20 quilômetros de manhã pra você apresentar um negócio à tarde. É uma atividade física de você ir na academia, fazer uma aeróbica, correr um pouco na esteira, malhar um pouquinho. Por quê, gente? Quando você pratica atividade física, você diminui a intensidade da sua adrenalina. A adrenalina é aquela substância do corpo que a gente produz quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso. É aquela substância de proteção do corpo, quando a gente está muito agitado também. E quando você pratica exercícios físicos, você produz a endorfina. O que é endorfina, gente? É o oposto da adrenalina. É aquele hormônio de satisfação, de descanso. Você praticou, você gastou toda a sua energia numa atividade física e agora seu corpo tá leve, tá bem, tá feliz, tá descansado, entendeu? Isso é importante porque quando você gasta toda a sua energia na atividade física antes de entrar para uma apresentação, você não vai ter uma quantidade muito grande de adrenalina no seu corpo. O seu corpo não vai estar tão tenso antes da apresentação. Outra técnica também muito boa para quem tem essa coisa do nervosismo, treme muito na hora de apresentar e quer esconder isso, é você segurar algum objeto. Essa técnica, gente, ela serve como uma muleta, né, para vocês terem um pouco de segurança na hora de gesticular, na hora de ter aquela linguagem corporal. Então, por exemplo, se você segurar uma planilhazinha, segurar uma caneta, segurar um microfone, você já vai saber como utilizar melhor a sua mão. Porque tem muita gente que acaba ficando muito nervoso e não sabe o que fazer com a mão. Não sabe se coloca no bolso, não sabe se cruza o braço, não sabe se mexe, fica nervoso e não sabe. Outra coisa também, gente, que ajuda, que inclusive eu tenho comigo todo lugar, é garrafa d'água. Por quê, gente? A garrafa d'água, para além de te ajudar na apresentação, porque quando a gente fala muito, a gente acaba ficando com a boca seca, engasga, não consegue terminar de falar, isso ajuda vocês a manterem o foco. Por quê, gente? Quando vocês estão no meio da apresentação, acabam, sei lá, se perdendo em algum assunto, ou então tem que ler rapidinho o roteiro para ver como que tem que continuar, o que tem que falar, vocês pegam a água, tomam um golinho, e esse espaço de tempo que vocês utilizaram para beber a água vão ajudar vocês a retomar o que vocês estavam falando. Isso é uma técnica utilizada até por professores, gente. Na minha faculdade, muitos professores faziam isso, que é pelo fato de, às vezes, a gente tá falando muito, a gente se perde em alguns pontos, você pega a água, toma esses, sei lá, 10 segundos que você demorou só tomando água, o seu cérebro já consegue entender e retomar o que é que vocês estão falando. Relaxar antes da apresentação. Tem muita gente que acha que é uma ótima técnica você chegar na hora da apresentação, uns 5 minutos antes, uns 10 minutos antes, e ficar lá lendo. Gente, é totalmente o contrário. E isso não só para apresentação de trabalho, mas como provas também, né? Exames. Essa coisa de vocês 5 minutos antes tentarem reler tudo para obter o máximo de informação em menos tempo é pior. Por quê? Porque vocês vão causar mais tensão no seu cérebro, vocês vão ficar mais ansiosos, vocês vão querer guardar muita informação em pouco tempo e seu cérebro vai processar aquilo de forma muito rápida. Antes da apresentação, relaxa, uns 15 minutinhos antes, relaxa, vê suas redes sociais, conversa com seus amigos. Bom, gente, e a última coisa que eu tenho pra falar é uma coisa óbvia, mas que tem que ser relembrada sempre, que é
O nervosismo é normal. Qualquer pessoa fica nervosa quando vai se apresentar em frente a outras pessoas. Isso é totalmente normal, mas o segredo é como você consegue administrar esse seu nervosismo. Essas são técnicas muito gerais, mas eu acho que cada um sabe como controlar o próprio nervosismo de uma maneira mais específica, mas vocês podem se basear nessas técnicas para aprender a desenvolver a habilidade de apresentação, que é uma coisa extremamente importante, principalmente em reuniões, quando nós estamos na faculdade, eles pedem muito apresentação de tese, por exemplo, são momentos em que a gente precisa realmente estar preparado e que eu acho muito importante a gente praticar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar os outros conteúdos mais de perto e me seguir no Instagram, que lá eu aviso sempre quando tem conteúdo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!